E aí, pessoal, hoje eu vou ensinar vocês a fazer suco de maçã integral. Uma receita muito simples, muito fácil, não requer tantos processos de pasteurização longo. Então vamos começar. Nós vamos começar aqui lavando essas maçãs. Vocês podem ver que tem um mix de maçãs, né? Eu tenho maçã verde, eu tenho maçã Fuji, eu tenho maçã Eva e assim por diante. Então, aí na Quitandra, o bairro de vocês vão encontrar, né? Aqui eu paguei R$ 4,39 o quilo num sacolão aqui perto de casa. A gente já vai considerar essa questão de valores, né, e rendimento de suco, se vai valer a pena para você. Mas, primeiramente, então, vamos fazer essa lavagem. Tira os frutos que estão podres, né, com muito marcado e assim por diante. Aqui deu 5,888 kg de maçã. Então nós vamos ver quanto que vai render essa quantidade de maçãs. Para nos ajudar, nós vamos usar aqui um processador. Não estão me pagando nada, né? Mas esse aqui é o famosinho da época lá, né? Dos anos 2000 e cacetada. O Philips Valita, o Juicer, né? Então, antes de começar a espremer, de começar a processar a fruta, a maçã propriamente dita, nós vamos usar um antioxidante natural, que é o limão. Então, antes de começar a processar, você já pode espremer 2 limões inteiros na panela, que isso vai para fervura depois, né? Então, você já espreme ali e o suco que for derrubado já vai ajudando nessa questão de antioxidante, né? Então, é começar o trabalho. Esse aparelho ele é muito prático porque o bocal dele é bem largo, né? Então, aí não tem segredo. Então, você higienizou as frutas e você vai processar essas frutas junto ali com o suco de limão para evitar a oxidação. Então, é um suco que oxida muito rápido, né? Então, você tem que fazer esse processo também de forma a evitar essa oxidação. Então, não tem segredo. Você pode ver que o aparelho aí, ele ajuda muito, né? Fica uma sujeira, eu mostrei aí dentro, né? Um tipo de peneira, a sujeira que ficou, e já dentro dessa peneira, veja que sai essa espuma turva, essa espuma oxidada, feia. Isso é normal, tá? Isso é bem normal aí para o nosso processo. Eu já fiz dentro de uma panela porque nós íamos levar aí pro processo de pasteurização brando. Eu já vou explicar o que é isso. Você vai ligar o fogo, basicamente, né, com o suco de maçã já processado, e dentro dessa panela você vai tirar a espuma que se formar à medida que o suco esquenta. Então você pode ver que esquentou só um pouquinho, já formou. Olha a espuma espessa e densa. Você já foi na praia quando tinha esse tipo de espuma assim na areia? É quase a mesma coisa, a consistência é a mesma. Mas fique tranquilo, vai ficar um suco muito bom e bonito, agradável, né? De agradável aspecto. Mas aqui é importante nós retirarmos essa espuma que se forma. Nós vamos aquecer esse suco até 85 graus. Não é para ferver. Então, você vai notar que quanto mais você esquenta, mais resíduo, mais espuma você vai ter que tirar. Então, é só ir controlando a temperatura e tirando essa espuma.
note a diferença depois desse tempo, o quanto de sujeira que já saiu e o nosso suco vai clarificando, assim por dizer. A gente está aí na casa dos 68, 70 graus e ele já deu toda essa limpada e você vai prosseguir com o processo. Ele vai, cada vez que vai esquentando, você vai tirando essa borra que se forma por cima. Vai chegar uma hora que ele vai estar perto aí já da nossa temperatura ideal para engarrafamento, que você não vai mais conseguir tirar, né? Por mais que você use uma peneira bem fina, uma escumadeira, você não vai conseguir tirar. Isso também não faz tanta diferença para o nosso processo. Por ser um processo artesanal, esses sucos de uma forma industrial passam por resfriamento depois, né? Mas o importante agora que deu 85 graus é você contar 15 segundos. De 15 a 20 segundos nessa temperatura de 85 até atingir 86. Você eliminou todos os micro-organismos que vão poder estragar o seu suco. Mas é importantíssimo você engarrafar logo depois desse tempo. Então 85 graus por 15, 20 segundos e a gente já vai para o engarrafamento desse suco. Garrafas esterilizadas, higienizadas com álcool 70, as tampas também próprias para essas garrafas de suco e naquela temperatura, estamos usando aqui uma peneirinha, você vai derramar dentro da garrafa, na temperatura que está. Isso é muito importante. Isso para qualquer compota, suco que você for fazer. É interessante, né, quando você engarrafa ele na temperatura de pasteurização, recipiente de vidro, uma tampa que aguente, ele não precisa passar por aquele processo de fervura depois para lacrar as tampas e assim por diante. Então, nesse processo aí, nós esterilizamos a garrafa com álcool 70 e estamos fazendo aí o invase. Note que aqueles 5,8 kg renderam 3 litros de suco, essas duas garrafas. Aí aconteceu um pequeno acidente, mas me deu um rendimento de 3 litros, aqueles 5,8 kg. Me custou por volta de R$ 25,40. Então você vai fazer as suas contas. Se você achar mais barato que isso, a maçã vale mais a pena ainda. Mas note agora que eu já tirei esse funil. A tampa também está esterilizada. A tampa ela tem uma guarnição, ela é própria para vedação, ela vai aguentar o calor e eu vou engarrafar. E o calor ali dentro já vai vedar essa garrafa. Veja que está um suco bem claro. Toda aquela sujeira nós tiramos, toda aquela borra foi eliminada. Ele fica mais claro? Fica sim. Existem alguns tipos de maçã que vai ficar um suco muito mais claro e bonito. Por exemplo, a maçã verde. Entretanto, não vai ser um suco tão doce. A maçã Eva dará um suco bem mais turvo, entretanto extremamente doce, sem adição alguma de açúcar. Esse é o meio termo. É esse suco com esse mix de maçãs, né? Aqui, na maior totalidade aqui do pacote, era a maçã Fuji, dá um suco bem equilibrado. Não tão translúcido quanto o da maçã verde, que fica até bonito o suco, e fica um translúcido até que bom, uma turbidez média e um doce não tão profundo, assim por dizer, né? Não tão doce que chega até a desagradar o paladar. Mas vocês podem ver que é um processo bem fácil, bem tranquilo de ser feito. E aí você tem suco para bastante tempo. Sempre procurar manter ele num local escuro e depois conservar na geladeira. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí da receita de hoje. Mais um processo artesanal para fazer em casa, ainda mais que se você tem aí uma macieira no seu quintal, que às vezes se perde maçã, com certeza você vai aproveitar muito mais aí essas dicas, tá certo? Até a próxima!